Olá, eu sou Edgar Martins, estou aqui para esse tempo de mesa, normalmente trazendo convidados, amigos, para um momento de comunhão, um momento de troca de ideias, de aprendizado. E eu tenho o privilégio, o prazer de trazer um convidado que com toda certeza vai acrescentar muito com as suas histórias, com as suas experiências, na sua longa jornada na área da música. Eu tenho o privilégio de trazer o meu convidado de hoje, sem dúvida alguma, um dos grandes nomes do saxofone na América Latina, carioca, cristão, casado com o agradável Deusimar, tem 2 filhos, ela é ajudadora, ela é sua produtora, os 2 filhos, Lucas e Davi, também ajudam no seu ministério. Eu tenho o privilégio de conhecer de perto, porque já fez alguns trabalhos para mim, mas para esse tempo de mesa, é um tempo que nós vamos receber esse convidado e eu queria apresentar com muito prazer Ângelo Torres. Cara, prazer ter você aqui por esse tempo de conversa, por esse tempo de onde nós vamos compartilhar algumas histórias, com toda certeza que vão ter sentido para nossas vidas e com toda certeza vai nos acrescentar algo. Legal, para mim é um prazer estar aqui contigo, uma pessoa extremamente agradável, você, sua esposa, sua família, e para mim uma alegria muito grande fazer parte desse projeto, contar um pouquinho, né, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, essa questão ministerial da música, os desafios da música, os desafios de se viver de música, especialmente aquilo que Deus fez e tem feito na nossa vida, toda a provisão. Fico muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história contigo, com o pessoal que está nos assistindo. Obrigado pelo convite. Legal. Ângelo, você tem muitas coisas interessantes para compartilhar, nós já conversamos sobre alguma delas, mas assim, para a gente tentar ordenar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco do teu início, com quantos anos você começou. Você tem algo que me chamou a atenção, que normalmente o músico ele começa muito cedo, e isso não foi a sua realidade. Então eu queria que você contasse um pouco do teu início, da sua idade, qual o primeiro momento que você começou a ter acesso, relação com o seu instrumento. Então, Edgar, eu não venho assim de uma família tradicional de músicos, né, de onde pessoas tocavam, tinha aquele envolvimento muito grande com música, né? Muito embora a minha avó, os meus avós tinham esse contato com música, mas nada muito profissional, nada muito, muito profundo, né? Mas sempre gostei de música, sempre gostei de cantar, desde pequeno e tudo. E eu me lembro que assim, um primeiro contato assim, com o instrumento, com a sonoridade do instrumento que me chamou a atenção, eu era adolescente, né, e ouvi um solo de uma música da Marina de Oliveira, Faça um Teste, que tinha um solo de saxofone naquela música. Isso já tem bastante tempo, né? E eu não sabia, eu achava bonito aquele som, mas não sabia o nome do instrumento, não conhecia nada. E aí perguntei para minha avó, minha falecida vovó Cecília, eu falei, vó, que instrumento é esse? Eu acho tão bonito. Ela me falou assim, olha, filho, eu não sei o nome do instrumento, mas eu sei que é um instrumento que sai da boca, assim, faz uma volta, assim, né? E tem uma boca apontada para cima, assim. Foi a descrição que ela conseguiu chegar para mim mais próxima, né? E a partir daí eu comecei a nutrir, assim, esse desejo de conhecer mais sobre aquele instrumento. Depois que eu passei a descobrir, eu tinha alguns amigos que já tocavam na orquestra, músicos e tudo, uma coisa muito embrionária ainda. E aí comecei a pesquisar e foi onde despertou esse interesse pelo saxofone. Eu tinha lá meus 15 para 16 anos, até que um belo dia eu insisti com meu pai, né, pedi ainda para ele comprar, falei que queria aprender aquele instrumento. E aí num belo dia ele chegou em casa com um saxofone e foi uma alegria muito grande. Eu me lembro do meu primeiro saxofone, rapaz, eu não sabia tocar, não sabia nem segurar direito no instrumento, né? Não tinha muito contato com escolas de música, não tinha acesso ainda, não conhecia, mas eu ficava com a flanelinha limpando, botava o instrumento do lado, dormia, aquela coisa muito, muito iniciante, né? E foi muito legal, assim, foi uma paixão assim, que eu tive. Já era um saxofone alto, modelo, né? O saxofone alto, e era um Veril Bentley, que era a marca. Assim, muito, muito simples, mas assim, foi uma paixão, assim, algo que Deus colocou na minha vida que, a partir daquele momento, não larguei mais. Então, e você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos. E essa questão do sax alto, que foi aonde você fez os principais solos, onde você tem explorado mais a sua carreira, inclusive se tornando assim um dos saxofonistas de maior referência na América Latina. A opção pelo sax alto vem da onde? Foi por acidente de início? Como é que se deu isso? Olha, o saxofone alto ele é muito, muito popular, né? Então muitas pessoas que começam a tocar saxofone já começam pelo saxofone alto, né? Salvo algumas
algumas pessoas que começam já pelo saxofone tenor, mas normalmente se começa pelo sax alto, na maioria dos casos. Por uma questão de preço, na época, meu pai, ele também não entendia essa coisa da diferença de um modelo para o outro, então acredito que ele foi no que era mais popular, no que saía mais, no que era mais barato para poder comprar também, e aí comprou o saxofone alto. Então foi uma coisa meio que por acaso, só que deu liga, né, porque foi um instrumento que eu já comecei com ele, e logo os meus solos, quando eu comecei a tocar e tudo, a identificação com o instrumento foi muito grande, a sonoridade também, né, o saxofone, ele tem muito essa coisa da sonoridade do saxofonista, marcante, né, essa sonoridade marcante que o músico imprime no saxofone. O saxofone tem um pouco dessa particularidade, né, é um instrumento que, independente do modelo, existe a assinatura do músico naquele modelo de saxofone. E isso cria-se uma identidade muito forte na vida das pessoas. As pessoas identificam o Ângelo Torres como tocando o saxofone alto, uma característica marcante, né? E outros no saxofone tenor, enfim. Comigo foi essa questão do saxofone alto, essa caracterização assim, muito forte do meu som no saxofone alto. E aí aconteceu, mas não foi nada planejado, assim, foi o que meu pai comprou e deu E liga você ali. começa esse período de estudo, de aprendizado, foi com o Edson Santos? Foi com o Edson, foi com o Edinho. O Edinho foi. Na verdade, eu comecei na Assembleia de Deus, eu era membro da Assembleia de Deus, comecei numa outra igreja estudando teoria, estudando os livros de teoria, Maria Luísa de Matos Prioli, né, que era o livrozinho que a gente tinha, assim, e onde eu comecei a estudar, dar as minhas primeiras notas ali. E depois fui para o Conservatório Nacional de Música, eu fiquei em Caraí, ali em Niterói. E comecei a estudar com o Edson Santos ali. O Edinho, assim, foi uma grata surpresa para mim. E acho que foi um presente de Deus para minha vida ali, porque eu me lembro que quando fui para o conservatório, eu não tinha noção dos professores que eu ia encontrar lá, não conhecia os professores. E tinham dois professores. Um mais popular e jazzístico, que era o Edinho, e tinha um outro Edson, que também era Edson, o nome dele, que já até faleceu. Era um senhor que tocava, que era um professor mais voltado para a área do erudito. Quando eu fiz a minha matrícula, a secretária me perguntou qual dos dois professores você quer. Eu falei, olha, eu não entendo nada, não conheço nenhum dos dois, qualquer um. E ela me colocou com o Edinho, para minha sorte. Não que o outro não fosse bom, mas era uma outra área, uma outra forma de atuação e tudo, mais para o erudito, mais para a orquestra, enfim, orquestras, né, com esse viés. E o que eu queria mesmo era popular, né? Tocar, improvisar, aquela coisa e cair com o cara certo. E foi providência de Deus daí pra frente. E aí você fica esse período lá de algum tempo, e qual é o primeiro momento que você tem a oportunidade já de ingressar em estúdio, ingressar com alguma referência, algum cantor ou algum artista que tivesse alguma referência já na época? Eu estudava demais, né? Eu era muito fominha com música, com saxofone. Cresci muito rápido, assim, aprendi muitas coisas, muitas técnicas muito rápido. Em pouco tempo eu já estava tocando no Ministério de Louvor da minha igreja, eu era do Ministério Plenitude na época, né, lá no Caramujo. E em pouco tempo já estava tocando ali no Ministério de Louvor, tocando em festas, aniversário, aquela coisa do saxofone, sempre tem isso, né? Tocava muito nesses ambientes. E depois eu fui chamado, eu me lembro que quando já estava, né, depois de alguns anos, eu já estava com um certo conteúdo bacana, eu fui chamado para dar aula na Art Music, que era uma escola de música, um curso de música no centro de Niterói. E comecei ali a ter alguns alunos e tudo, e comecei a ter um certo destaque. Por onde quer que eu passava, as pessoas gostavam daquele som, gostavam, enfim, do que eu fazia com o instrumento. Até que eu fui chamado, isso estou resumindo, mas falando alguns anos depois, fui chamado para fazer parte do Tabernáculo de Davi. Fui chamado para tocar com o pastor Cláudio Claro, né? Aliás, antes do Cláudio Claro, eu tive a oportunidade de fazer uma gravação com a Melissa, né, num CD chamado De Bem com a Vida. A Melissa era uma cantora que estava fazendo bastante sucesso. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio. Foi uma produção se eu não me engano, do Natan Brito, da Band Voz. Não sei se você lembra do Natan Brito. Lembro dele. Então, o Sidney Amaro me indicou, falou, olha, tem um garoto aqui novo de sax, que tem um som bonito e tal. E aí me chamaram para fazer parte daquela produção ali. Foi a primeira vez que eu entrei no estúdio da Line Records. Estúdio grande, assim, eu falei, nossa, não sabia nada. E aí era até engraçado, porque o técnico de som,
ele queria, o técnico do estúdio, né, ele queria botar qual posição do microfone que você gosta, qual fone que você mais gosta. E eu não entendia nada, eu falei, cara, primeira vez que eu tô entrando no estúdio, assim. Então foi muito legal isso. E aí gravei com a Melissa, foi o meu primeiro trabalho profissional, vamos dizer assim. E depois da Melissa, eu tive a oportunidade de... aí continuei tocando e aí tive a oportunidade de aí sim ir pro Tabernáculo de Davi com o Cláudio Claro. Cara, que privilégio, hein? Porque assim, novo, você cair num cara que era referência, Sim. o Cláudio, assim, pra quem teve a oportunidade de conhecer, Nossa. pô, era um cara altamente diferenciado. Sim. E você caiu exatamente num trabalho dele que foi o Libertador. Que foi o Libertador. Foi um divisor de águas. Pô, aquele ali no foi... Ministério do Exatamente, Cláudio, o Cláudio, assim, ele tem o Cláudio antes desse trabalho Libertador e depois, porque o Libertador teve músicas marcantes, Sim. como o Frevo lá do Videira, teve sim. outras músicas mais assim. Minha Razão de Viver. E Cláudio, pô, era um cara querido demais, um cara assim que participou, foi uma referência pra gente, assim. E você chega num momento que o trabalho dele também explode, né? Aquele trabalho que cria pra ele uma grande referência também pra ele como artista, pra ele como pastor, né? Não, e pra mim uma responsabilidade muito grande, porque os músicos que estavam lá já eram mais experientes do que eu. A produção era do Rogério Vieira, que é um baita produtor, um cara que sabe tudo. E o Cláudio muito exigente. Então chega um garoto novo de sax, assim, foi até engraçado porque quando eles me chamaram, quando eles me indicaram para tocar no Cláudio, tinha um outro saxofonista que estava fazendo uns testes, estava visitando alguns lugares com o Cláudio, algumas igrejas e tal, e estava meio que fazendo alguns testes assim para poder entrar. E eu me lembro que o Estevão, ele falou assim para mim, cara, tem uma música que o Cláudio gosta muito, que se você executar bem um solo para essa música, vai ser a sua porta de entrada, porta de entrada pro trabalho. Então capricha. Eu falei, que música é? Ele falou, Minha Razão de Viver. Essa é a música, acredito que seja a mais marcante que eu tenha feito, assim, que eu gosto, amo de paixão essa música. E aí ele falou, ó, a gente vai marcar um dia do ensaio, quando chegar no ensaio, a gente vai tocar várias coisas, o Cláudio vai pedir para você criar várias coisas, mas essa música, fica atento, porque essa aí você tem que tirar de letra. Se ele gostar, vai ser. Então, porque parece que a outra pessoa que estava ainda não tinha chegado naquilo que o Cláudio desejava para a música. E quando eu fui tocar, ele me passou mais ou menos a ideia. E o Cláudio sempre participava, ele nunca deixava você muito livre para fazer tudo o que você quisesse. Ele sempre participava muito da montagem do solo, das melodias, né? Então ele dava algumas ideias e deixava você livre, mas sempre tinha uma introdução, uma assinaturazinha dele ali. E aí quando eu fiz, cara, o solo, o Cláudio falou, pô, esse é o cara. Aí eu falei, graças a Deus, entrei pro gig, né? Então foi bem legal, foi muito marcante pra mim esse início. E o Cláudio, assim, pra quem teve a oportunidade de conhecer, eu tive pouco tempo de conhecimento, de bate-papo com ele, mas as pessoas que tiveram, ele tinha alguns detalhes, algumas coisas, se pegava em alguns detalhes. Sim. E agora você está testemunhando isso, né? Que foi um detalhe, foi uma música da Razão de Viver que você fez o solo que agradou ele e falou, pô, esse é o cara, deixa ele aqui. Ele tinha muito... O Cláudio era muito exigente, harmonicamente muito rico, né? Rico, né? A gente vê a harmonia do Cláudio pra época e ele fazia uma música diferente, ele pegava nos detalhes, ele trabalhava a música, né? E ele era exigente, assim, na hora de gravar as coisas. Eu gravei depois do Libertador, gravei outros projetos com o Cláudio e era assim, chegava a ser até um pouco cansativo, assim, porque você no estúdio com ele, você tocava e fazia alguma coisa que você achava maravilhoso. Ele, cara, tá lindo, mas vamos fazer a boa. Então ele tinha essa coisa, vamos fazer uma melhor. Então, enfim, foi muito legal, muito desafiador trabalhar com ele. Legal. Assim, nós vamos agora aproveitar, já que nós estamos falando do Cláudio, eu tenho certeza que você tem músicas que fez naquele momento algum solo que... Pô, algumas pessoas que não eram da época vão ter a oportunidade agora de relembrar. Eu queria que você tocasse algum solo pra gente daquele tempo. Aproveite, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, você vai ser notificado logo que os nossos conteúdos subirem. Então não deixe de criar esse tempo, se inscrever no nosso canal, agora que você está assistindo esse nosso trabalho, que nós vamos ter muitos outros trabalhos com pessoas que vão, com toda certeza, relembrar momentos como esse. Vamos lá, Ângelo Torres. Vou
tocar um solo aqui que ficou muito conhecido na época, né? A gente tá falando, lembrando que a gente tá falando de algo de 1997, né? Então, tinha cabelo ainda. É isso aí. Nós, né? Nós. Pois é. Mas vou fazer o tema, vou tocar algumas, mas o tema principal do disco, que era o Libertador, né? Então... Esse era, até esqueci um trechinho aqui, mas esse era o Libertador, era o tema do disco, né? E tinham outras melodias, assim, muito, muito bonitas, né? Uma que ficou muito marcante, inclusive, que foi essa de porta de entrada minha no Libertador, que é Minha Razão de Viver. Esse solo, pra mim, é o mais marcante, mais bonito que eu fiz na minha carreira, né? Então era mais ou menos assim. Começava a cantar. Minha razão de viver. Enfim. Depois teve outras dele que estourou. Pão da Vida veio depois. Pão da Vida era antes, né? Pão da Vida. Aí depois quando ele veio, ele veio e depois começou a massificar o trabalho dele. Quando ele estoura com o Libertador, ele traz as músicas que teve menos referência anteriormente. Exatamente. E agora começa a trabalhar elas. Acaba trazendo isso, né? A música, acredito que a música que tenha feito mais sucesso assim nesse projeto do Libertador foi Videira, que não tem sax, né? É aquela coisa da igreja mesmo. Então, assim, era uma loucura quando a gente tocava. E até hoje, né? Até hoje, se você quer levantar a moçada, é adolescente, é jovem, você quer levantar uma igreja, você puxa uma videira, o pessoal participa, interage, né? Eu me arrepio. Engraçado que um dia desse eu tava no culto, assistindo, tava cultuando, não tava tocando, e aí o pastor, nesse momento, assim, de querer levantar o pessoal, puxou videira, assim. Eu olhei pra Deus, a gente olhou um pro outro e falei, cara, que legal, que coisa marcante, assim. E eu me arrepio, porque eu fiz parte daquilo. E engraçado que muitas pessoas que estavam ali nem sabiam disso, né? Falaram, pô, quem é você? Você nem sabe, não sabia que eu tinha feito parte daquilo, sabe, daquele trabalho que marcou uma geração, né? O Cláudio marcou uma geração até hoje, assim. Eu, sinceramente, eu classifico muito a questão da música gospel entre antes e depois do Libertador. Isso é uma classificação minha. Não só na carreira do Cláudio, mas você fala como um todo, né? Como um todo. Eu acho a música gospel como um todo, eu classifico dessa forma. Porque eu acho que o Libertador é um projeto assim riquíssimo. E harmonicamente falando, a questão de arranjos, a questão da poesia, o Cláudio escrevendo, ele é muito cristocêntrico, né? Fala muito da pessoa. O Libertador todo fala da pessoa de Cristo o tempo todo, né? Então ele é um cara assim, muito focado nessa coisa, né? Cristocêntrica. Né? Já visto que tem músicas do Cláudio, nós lembramos aqui Libertador, Pão da Vida e outras músicas mais que ficaram, né? São músicas de 30 anos. Profetiza, né? Profetiza, músicas que ficaram e o que você falou, a riqueza, a musicalidade, a letra, a centralidade da letra na pessoa de Jesus era uma coisa fantástica. O Cláudio era um cara... diferenciado. Nesse sentido, diferenciado. E aí, nessa caminhada com o Cláudio, nesses trabalhos, você conhece o Kleber Lucas, que foi, assim, um tempo, assim, que você passa a fazer todas as turnês dentro do país, fora do país, que você rodou muito. Sim. Tempo bem duradouro, bem rico também, né? Com o Cláudio foi o início de muita coisa. O Cláudio foi a primeira vez que eu viajei de avião, com o Cláudio foi a primeira vez que eu saí do estado do Rio para poder tocar, com o Cláudio foi a primeira vez que foi o início, primeira vez que eu tive num palco grande, fazendo um grande evento. Tudo era muito novo para mim, tudo era muito desafiador, muito novo. Aí o Kleber acabou sendo a continuidade disso, né? Eu conheci o Kleber, aliás, nós da banda, né? Eu conheci o Kleber no processo de gravação do Libertador do Cláudio. Porque a gravação do Libertador do Cláudio, a captação ao vivo foi no Teatro Lemos Cunha, na Ilha do Governador. Do Teatro do Colégio Lemos Cunha, né? Sim.
E foram, acho que, se não me engano, 3 dias de conferência de adoração. Tava Bené Gomes, tava Alda Célia, os cantores daquela época, né? E tava o Kleber. O Kleber ainda surgindo, assim, o Kleber era um ministro do Koinonia. Bom, o Kleber participou daquele evento, nós gravamos o Libertador ali e começou um contato. Depois daquilo ali, a gente lançou o Libertador. Nós fomos lançar o Libertador em Salvador, o lançamento oficial do Libertador foi em Salvador, na Bahia. Trabalhamos cerca de 1 ano com o Cláudio ainda. Você lembra por que na época o Cláudio levou isso pra Bahia, pra lançar lá? Ele tinha um público muito forte na Bahia. Muita gente. Ele tinha uma aliança com alguns pastores Sim. de lá, né? E muitas pessoas que oravam pelo ministério dele, que sustentavam o ministério dele em oração, estavam lá. Alguns amigos dele também. Mas naquela época ele já morava no Rio, né? Já morava no Rio. Já morava no Rio. E nós fomos para Salvador e fizemos o evento em Salvador. Não lembro o nome do teatro, mas foi muito bacana, lotado também. E trabalhamos 1 ano e depois veio essa coisa do Kleber, porque o Cláudio, ele tinha essa coisa de mudar o ministério, de mudar a banda, né? O Cláudio tinha muito isso. Então ele trabalhava com uma equipe e aí chegava um tempo que ele já pensava num projeto novo, com uma cara nova. Então ele queria mudar a equipe. Então ele mudou a equipe toda em 98. Quando ele mudou a equipe, nós já estávamos participando da produção, nós tocávamos com o Cláudio, mas estávamos participando da produção do CD Meu Maior Prazer, do Kleber Lucas, que tinha Purifica-me, que tinha, enfim. E aí a gente já conhecia o Kleber, estava em estúdio com ele. Aí num belo dia, o Kleber ia ministrar na Sara Nossa Terra, da Barra da Tijuca, e a gente não tinha agenda com o Cláudio. O Kleber chamou a gente, falou, vocês têm agenda com o Cláudio? Eu falei, não. Vamos tocar comigo na Sara da Barra, no Bispo Joel. A gente falou, tá bom, vamos lá. E aí tocamos, e aí, a partir dali, aí conciliou do Cláudio estar mudando de banda, e a partir dali a gente começou a tocar com o Kleber. Com ele. Terminamos a produção do disco dele, que era o Meu Maior Prazer, depois foi o Deus Cuida de Mim, depois Aos Pés da Cruz, e aí foi embora. Eu fiquei ali quase 8 anos trabalhando com o Kleber. E o Kleber tinha uma coisa assim, que é valorizado, e o músico, de uma forma geral, isso foi muito bom pro músico, porque ele gostava de banda, né? Eu lembro que na época, quando falava Kleber, não, Kleber é banda, Kleber vem com banda, ele não usa playback. Então ele valorizava o músico, ele valorizava o fazer o ao vivo, né? Muito legal isso no Kleber. O Kleber foi muito importante pra gente. E ele sempre tinha esse discurso, né? Na fala dele, ele sempre falava, gente, Kleber Lucas é banda, não existe Kleber Lucas de playback. Então, aonde vocês me chamarem, seja no maior evento ou na mais simples igreja, eu vou estar com a minha banda, eu vou estar com os meninos. Algumas ocasiões, quando realmente era muito difícil levar a banda completa, íamos eu e o Daniel, botava um teclado, um sax, entendeu? Mas ele sempre estava, de alguma forma, com os músicos. Muitos cantores na época até questionavam, né? Como que você consegue, mas ele abria mão de parte da oferta dele, dava um jeito, vendia os CDs e pedia, enfim. Foi uma coisa que Deus honrou, né? Mas isso diferenciava ele, diferenciava a presença dele. Uma das coisas que eu acredito que tenha somado muito no ministério do Kleber é o fato disso, ele estar sempre com banda. Sempre era diferente, né? E normalmente bons músicos, né? A banda era muito boa. Sim. Então, assim, isso de alguma forma somava a performance dele e levava todos à adoração, levava a igreja a querer contratar, a chamar, porque sabia que ele carregava a banda, e sempre boas pessoas, como eu falei atrás, né? Sim, não. E a banda, além da banda ser uma banda muito legal, assim, a formação da banda, do Kleber, era o Daniel Tinoco no teclado, o Pingo na bateria, o Estevão no contrabaixo. 1 ano depois, no início não tinha guitarra, era eu de sax. Aí 1 ano depois já veio o André Santos e ficou de guitarra. Então a gente formou um quinteto. Agora, mais importante do que apenas a qualidade dos músicos, era essa simbiose que se criou assim, na questão da administração. A gente aprendeu muito, já aprendia com o Cláudio, porque era a mesma banda que tocava pro Cláudio, depois foi pro Kleber, né? Então a gente começou a desenvolver muito essa coisa de ministrar nas igrejas, de se adequar nas igrejas, porque isso é algo muito importante. Quando você vai tocar em show, você tem toda uma estrutura de equipamento profissional para tocar. Em igreja, não. Então, quando a gente chegava nas igrejas, tinham igrejas que tinham estruturas muito boas e outras não. Então, você tinha que aprender a tirar som de pedra, de amplificador que não era tão bom, de bateria que não era tão bom. Então, a gente conseguia
de alguma forma, equalizar o nosso som para aquela realidade. Então, seja lá o lugar onde a gente estivesse, o som sempre era bom. A gente sempre conseguia fazer um bom trabalho por conta daquela... Primeiro, por causa da motivação em servir, em estar ali servindo, independente do equipamento ser top ou não. E segundo, porque a gente criou muito essa coisa de se adequar ao material que tinha na igreja. Então, isso foi um diferencial muito grande. O pessoal falava, poxa, cara, os caras estiveram aqui e o nosso som não é tão bom, sabe, o nosso equipamento e tudo, mas os caras fazem uma coisa suar tão bem, assim, por causa disso, de estar sempre junto. Mas o que eu falei, a banda era muito boa, né? Tinha muitos bons músicos, pessoas experientes, pessoas que estavam ali já com seus ministérios também paralelos, fazendo, acontecendo, estudando. Então a banda era muito boa. Tanto que o trabalho quando ele começa esse trabalho com essa turma, ele entra numa crescente. Você vê quando ele vai lá nessa gravação lá do Cláudio Claro, lá no Tabernáculo da Via, ele não tinha tanta referência, o pessoal pouco conhecia ele. Pouco conhecia. Vocês começam a fazer essa jornada, essas turnês, andando de igreja, a coisa vai crescendo, 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 e os grandes trabalhos aconteceram exatamente nesse tempo, né? Nesse tempo. Foi o melhor período do Kleber, né? Eu sempre, até comentei contigo, né? Eu sempre comento que Deus, ele sempre foi muito bom comigo nesse sentido profissional, porque Deus sempre me deu a oportunidade de estar com cantores ou ministérios nos melhores momentos deles. Então eu participei do Cláudio no melhor momento do Cláudio, eu toquei com o Sérgio Lopes num grande momento do Sérgio Lopes, o Kleber Lucas a mesma coisa, o Toque no Altar a mesma coisa, o Marquinhos Gomes a mesma coisa, o Trazendo a Arca a mesma coisa, sabe? Então isso foi muito bacana para mim, né? E com o Kleber não foi diferente. O melhor momento, sem dúvida nenhuma, não é porque eu estive lá, mas o melhor momento foi esse, assim, onde Deus deu as composições que mais marcaram o ministério do Kleber, foram nesse Agora, momento. do Kleber, até pelo tempo que você ficou lá e pelo fato de ele ter tocado sempre com muita banda, tem muitos solos marcantes. Quais são, assim, os mais pedidos? Quais são as músicas aqueles que vocês mais, tocavam? São muitas. Qual que te chama mais atenção, ou que mais você gostava, ou que mais o pessoal pedia, assim, quando você sentia que vocês estavam no momento da ministração? O primeiro deles, que foi muito marcante, foi de Purifica-me. Né? Purifica-me, a gente gravou no primeiro CD, depois tivemos algumas aparições, alguns shows nos cantas da MK, né? Que eram os Canta Rio, aquela coisa toda. Então Purifica-me foi um, né? E aí depois do Purifica-me, a gente teve... Aí a gente gravou o CD Deus Cuida de Mim, né? Que o tema do disco era uma música que tinha um solo de sax, que não era o sax alto, esse aqui é o modelo que eu comecei, né? Que é o não esse instrumento, mas é o mesmo modelo, que é o saxofone alto. E o Deus Cuida de Mim tinha um solo de sax soprano, mas que era mais ou menos assim, né? Ele cantava. Um outro também que fez muito sucesso do Kleber, que até nos workshops, nas masterclass que eu faço hoje em dia, muitos saxofonistas pedem para eu tocar esse solo, porque ele tem mais nota, tem umas frases e tal, que é o solo de Jeová é teu cavaleiro, na versão que nós fizemos, né? Então, vou ver se eu lembro aqui, né? Legal, legal. Então, assim, tinham muitos solos legais. Outros que marcaram menos, né? Mas... Aos Pés da Cruz tinha uma... O Aos Pés da Cruz, Aos Pés da Cruz é marcante, né? Agora, o Aos Pés da Cruz, vale a gente ressaltar aqui que a versão original foi gravada pelo Milton Guedes. Milton. Que é um amigão meu, assim, o Milton é fenomenal. Agora, tem uma curiosidade, assim, algo interessante. Como eu falei pra você, o Kleber, ele tinha uma coisa de sempre mostrar pra banda quando ele acabava de compor uma música. Então, ele compôs, por exemplo, Deus Cuida de Mim, e ele mostrava pra gente. Quando ele fez o Aos Pés da Cruz e algumas outras músicas, ele falou, olha, já estou preparando um repertório pro CD novo. E ele fez o Aos Pés da Cruz. E aí ele mostrou pra gente. E a gente já
mantinha o nosso fluxo de agenda, nós ministrávamos já essas canções, já tocávamos essas músicas, né? E aí a gente já meio que esboçava o solo de sax como que seria. Obviamente que não era exatamente como ficou, mas já era um embrião daquilo. Então, quando foram... Esse CD ele foi produzido pelo Fegali, do Roupa Nova. Sim. Então, quando ele passou pro Fegali, ele já passou toda uma pré que a gente já fazia, e ele pegou aquele embrião e remontou aquilo, melhorou, deixou um pouco mais comercial a ideia do solo, e o Milton Guedes gravou, porque o Milton Guedes era o que gravava pro Roupa Nova naquela época, não era o Ângelo Torres. E aí o Milton Guedes fez. Mas aquilo, o embrião daquilo já nasceu nos nossos ensaios, nas nossas ministrações já agora a gravação, mas você andou o Brasil, andou Sim, todo canto tendo que fazer aquele solo. Né? Exatamente. Então, Aos Pés da Cruz, assim, todo mundo identifica, não, o Ângelo do Aos Pés da Cruz. Tem como fazer um pedacinho dele aí? Claro, Aos Pés da Cruz é fantástico, né? É bonito, né? É lindo isso. E hoje acontece assim, as igrejas hoje, o instrumento de sopro não é muito comum. Tem poucas igrejas. Então a gente acaba fazendo esse solo, todo mundo faz. O camarada do teclado faz, o do violão faz, da guitarra faz para dar essa ideia, mas nada perto da sonoridade de um saxofone. O som do saxofone é muito marcante, né? É um instrumento que tem uma coisa assim muito marcante. Se você consegue expressar, ser expressivo no que você faz com o saxofone, aí ele se torna mais marcante ainda. Então é bem legal essa questão do Aos Pés da Cruz. Por onde eu passo, o pessoal pede pra tocar. Teve um período que acho que o meu sax tocava esse solo sozinho, né? Porque viajando pra tudo quanto é canto e sempre fazia. Agora, durante esse tempo, essa extensão do trabalho com o Kleber, que durou aí 7 anos e meio, quase 8 anos, você acabou tocando com outras pessoas também. Tinha sempre outros artistas, outras pessoas que, quando a agenda permitia, que você tocava. Sim. O que acontece? A gente, durante o período que eu trabalhei com o Kleber, nós éramos, por um bom período, nós éramos a banda da gravadora também. Nós gravávamos com outros artistas, a Marina, aEixla, Léa Mendonça, muitos outros ministérios. Eu gravei o DVD do Oficina G3, saxofone no Oficina G3, é uma coisa meio inédita, né? No rock and roll e tal. E aí a gente meio que, nos eventos da gravadora, nos Canta Rio, Canta Brasil 500, que foi no Maracanã, em todos esses eventos nós éramos a banda da MK, ou seja, a banda que tocava para os cantores que ainda não tinham uma banda fixa. Então você tocou com muita gente, Então né? A gente acabou tocando com muita gente. Salvo alguns cantores, a Cassiane já tinha a banda dela, que era o Sidão, o Marcos Nato, aquela galera. A Fernanda Brum já tinha lá o Zolicá, Bebeto, Ronaldo, Marcos Bonfim, aquela galera toda. Mas alguns cantores não tinham uma banda fixa ainda. O pessoal do Cad Singers, aEixla ainda não tinha, a Marina e muitos outros cantores. Então a gente acabava tocando, além de tocar pro Kleber, a gente era contratado para tocar para esses músicos. E aí, no meio disso, a gente acabava gravando também para muitos deles. Então tem vários solos que eu fiz dentro da MK, dentro da gravadora e fora também, para outros cantores. Um trabalho que você fez que ficou perpetuado e valorizou muito, e é muito legal quando o artista valoriza o músico, foi aquele trabalho com o Sérgio Lopes, que ele fala, na hora que você vai solar, ele fala Ângelo Torres. O Sérgio é fantástico, cara. O Sérgio é um grande amigo até hoje. É um cara que valoriza muito isso. Eu acho isso muito legal. A gente falou do Kleber aqui, de valorizar a banda, né? O Sérgio também tinha isso, né? De valorizar o músico, né? Então ele era o solo daquele músico, ele meio que quase que saía de cena e transportava o público para aquele músico. Ele faz uma coisa, fazia e vem fazendo até hoje ele faz isso, quando é o momento de solo, ele para e vira pro músico, tipo assim, entregando a atenção, a honra pro músico naquele momento, né? Ele é fantástico nisso, isso é muito legal. O Sérgio é músico também, contrabaixista, né? Então, assim, ele entende essa coisa da visibilidade do músico, né? Do músico não ser apenas um coadjuvante ali, mas ter um momento dele, um momento que as pessoas vão valorizar a arte daquela pessoa. E na gravação daquele DVD que ficou, aí ele para e fala teu nome e ele olha. Para. E não foi nada combinado, assim, foi Tem como fazer uma palhinha daquele solo aí? Natureza humana, né? Natureza humana do Ele Sérgio. fala agora Ângelo Torres, ele olha... Já chama, né?
O Sérgio é outro que escreve demais, né? Ele é outro poeta, assim né? que é um poeta, assim, um cara tem uma sensibilidade para escrever as coisas bíblicas e as coisas de Deus, assim, como poucos, né? Muito legal, gosto muito do Sérgio, foi um cara muito importante. E durante esse período você teve Fernandinho, você tocou com o Fernandinho, teve a oportunidade, teve a oportunidade de Álvaro Tito, eu lembro de Álvaro Tito, tem bastante trabalho com o Álvaro Tito. Você sabe que o Fernandinho é engraçado porque quando eu tocava pro Kleber, nós íamos para Campos, Fernandinho é de Campos, né? Então a gente tocava lá na segunda igreja batista de Campos, Pastor Eber, que é uma igreja muito grande que tem lá, muito legal. E o Fernandinho, ele era o ministro de louvor de lá, ainda ninguém conhecia o Fernandinho. E o Fernandinho que rodava com a gente, sabe? No carro, pegava a gente, levava e tal, assim, um cara extremamente simples. E era muito legal, assim, porque hoje a gente vê o Fernandinho, o que se tornou, né? O que Deus tem feito na vida do Fernandinho. E eu fico, assim, agradeço a Deus por conhecer aquele Fernandinho desde lá do início, sabe? Essa pessoa com o coração, assim, entregue, assim, na presença de Deus, um cara extremamente sério no que faz, um cara simples, e foi muito legal. A gente teve a oportunidade de produzir o primeiro CD do Fernandinho, Formoso És, né, que depois ele até regravou, fez um rearranjo, mas tinha um solo de saxofone que eu fazia na música título, né, na música Formoso És, né, eu não sei se eu vou lembrar, né, cara. Formoso é. Então, uma coisa legal que você está falando, e isso tem muito valor, é assim, a gente vê a continuidade desses artistas, né? A gente vê eles começando, eles se perpetuando e se mantendo, principalmente na presença de Deus, com o objetivo pleno de honrar, engrandecer o nome de Deus. Sim. E a gente lembra muitas outras pessoas que você tocou com esse mesmo propósito que estão até hoje. Toca no Altar, Davi Sassi, Marquinhos Gomes. O Marquinhos tem um solo marcante do Marquinhos também, né? Que é o de Não Morrerei, né? Uma música que fez muito sucesso do Marquinhos. Eu já tinha gravado com o Marquinhos alguns trabalhos antes, outros solos de saxofone, mas esse foi o que fez mais sucesso, né? Que era mais ou menos assim. Lindo assim. Eu acho legal do sax, que o sax ele tem essa condição, assim, né? Um instrumento, por ser muito marcante, ele tem essa condição de fazer algo que marca a música em si, sabe? Cria-se uma característica na música, assim, tipo... Sem dúvida. Não tem como você lembrar de Aos Pés da Cruz sem você lembrar do solo. Deus Cuida de Mim, sem você lembrar do solo. Exatamente. Exatamente. E muitas outras, né? Então, acho... Não, e é o que você falou, né? Cada passagem com algum desses cantores, com algum desses homens de Deus, foram criando uma herança por conta desses solos, dessas referências, né? Sim. Eu lembro de alguns também do Álvaro Tito, que quem você tocou bastante vezes, né? Sim. Álvaro Tito... figuraça, né? Eu tenho uma passagem com o Álvaro Tito que, de vez em quando eu lembro ela, foi a coisa mais bizonha. Eu fui buscar o Álvaro Tito para um trabalho que eu tinha contratado ele para tocar na nossa igreja, e eu fui buscar ele. E ele me passou o localizador lá, me falou como é que eu chegava na casa, com o localizador, me passou tudo certinho. E a gente marcou um determinado horário lá, e ele pediu, vou atrasar uns minutinhos, mas pode vir que tá tudo no esquema. Eu fui para casa dele. E tô esperando ele embaixo. Aí passava a mensagem pra ele, não tô descendo, espera um pouquinho que a mulher atrasou aqui, mas estamos descendo. Chegou um determinado tempo, a hora passou demais, ele começou a me mandar mensagem, cara, você saiu, eu tô aqui, tô te esperando. Eu falei, não, também tô aqui. Resumindo a história pra você, ele tinha me passado o localizador da casa dele anterior, onde ele morava anterior. Eu fiquei quase meia hora, chegamos atrasados na programação, porque ele me passou o localizador na casa dele, eu esperando ele achando que estava na atual casa dele, e ele me passando achando que eu estava também na casa dele, e a gente se encontrou e ficou meia hora. E ele é um figuraça, né? Quem conhece o Álvaro sabe que isso aí é totalmente dele, assim. O Álvaro é... Não, e depois ele ria disso, até pouco tempo nós falamos, trocamos um WhatsApp, ele rindo da história, do WhatsApp trocado, que ele mandou pro endereço da casa dele, eu esperando ele num lugar diferente. Uma figura, assim, é um irmão mais velho que eu tenho, é um cara que me trata, assim, com muito carinho. Beijão pro Álvaro. Beijão, Álvaro. Pra Mirna, pra sua esposa, pra sua família. Cara, muito querido, muito querido. Nossa, a Mirna é muito bacana também, gosta muito da Deus Mais, muito amiga da minha esposa também. Então a gente tem uma coisa assim muito legal, familiar,
assim, de frequentar a casa, de estar nos aniversários. O Álvaro já foi na minha casa algumas vezes, dorme lá, sabe? Assim, essa coisa de... O Álvaro é um dos grandes amigos que eu tenho na música. Legal. É um cara que sempre me trata com muito respeito, mesmo quando tinha acabado de me conhecer. A gente não tinha... Eu tenho uma história longa com o Álvaro, porque hoje eu moro em Niterói, mas eu sou nascido e criado em Campo Grande. Então, vi o Álvaro começar. Nós temos uma diferença de idade de 10 anos. E eu tava... a gente era da mesma igreja. Eu vi o Álvaro subir no púlpito para cantar... Vocês eram na mesma igreja? Assembleia de Deus de Campo Grande. Na época, Legal, pastor hein? Carlos Malafaia. Eu devia ter aí uns 7, 8 anos de idade. O Álvaro começando a carreira dele. E eu me lembro dele cantando, assim, Deus Transforma, Meu Ser para Cristo, os primeiros discos dele. Obviamente ele não me conhecia na época, depois a gente foi para Niterói, eu fui para Niterói com 11 anos, e um tempo depois ele foi para lá também, e aí é onde a gente desenvolveu uma amizade maior. Também ficamos na mesma igreja em Niterói, que era a Assembleia de Deus do Caramujo, e desenvolvemos uma amizade. Aí ele começou a gravar os meus discos, fazendo participação especial. Legal. Sempre muito gentil comigo, nunca me cobrou um centavo. Não, ele é assim, um cara ultra extra diferenciado, né? É, fantástico. Assim, cordial, muito carinho. agradável, né? Ele entende muito essa coisa do músico que está iniciando, que está precisando de ajuda. Então, muito gentil, muito generoso. Então, isso é uma coisa que me cativou muito. É um dos grandes amigos que eu tenho. Muito legal. Muito bom. Aí, bom. nesse meio tempo, nessa andança, nessas turnês e tocando para tanta gente, você começa a perceber, você vem fazendo os seus trabalhos paralelos, conforme você me falou, gravando alguns CDs, fazendo algumas... Até chegar um marco, que é o 2014, quando você vai gravar o teu trabalho, que é o trabalho que você sonhava, que Deus tinha posto no teu coração. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, de forma breve, dessa trajetória até chegar em 2014 e você entender que era o momento que Deus tinha posto no teu coração de fato para fazer o teu trabalho. Legal. Antes de eu chegar no meu projeto solo e no meu DVD, consequentemente, tem um solo que eu queria deixar registrado aqui, que ficou faltando também, que é do Toque no Altar. Eu tive a oportunidade de participar do Toque no Altar, no auge do Toque no Altar. Restitui, Deus de Promessas, aquelas músicas todas com Davi, com Luiz. E tinha um solo que eu gosto muito de fazer, vou reproduzir aqui para vocês, que é o solo de Leva-me Além, né? Então, esse é outro, carimbado, né? Faltar, esse é né? outro carimbado. Também foi de saxofone soprano, mas aqui eu vou fazer com alto. Cara, esse solo carrega uma atmosfera, carrega algo do, o céu aberto naquele momento, a igreja adorando, ele é fantástico, o que eu falo contigo, esse é fantástico. Deus me deu alguns presentes, cara, assim, que eu acho fantástico, assim, essa relação. Quando eu lembro, assim, eu me emociono com isso. Porque eu vejo que Deus, assim, falou assim, Ângelo, eu vou te colocar aqui, e depois vou te colocar aqui, e depois vou te tirar daqui, vou te colocar aqui, sabe? E ele foi pensando, fazendo o meu caminho, literalmente. E esse trabalho do pessoal do Tabernáculo, do Davi, com Toque no Altar, esse trabalho era música de derramar o coração, né? Nós estamos falando Leva-me Além, Deus de Promessa, era assim, que a igreja adora até hoje, essas músicas foram eternizadas até hoje, quando a gente precisa estar adorando o Senhor numa outra levada, levar a igreja à adoração, essas músicas encaixam e a igreja vem junto, o céu se abre, é fantástico essas músicas. O Toque no Altar tinha uma característica que até então eu ainda não tinha experimentado pelo fato de ser o Ministério de Louvor de uma igreja local, né? Porque o Toque no Altar era o Ministério de Louvor do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Certo. Então eles tinham uma rotina que eu acho que fazia muita diferença na vida deles, né? Eles tinham um modelo de trabalho. Os músicos, eles eram tempo parcial na igreja. Davi, Luiz, Pelé, Deco, Ronald e tudo. Eles estavam vivendo um momento em que eles experimentavam algo sobrenatural de Deus a cada culto, a cada ministração. Eles viviam muito aquilo. E eu não era membro da igreja, eu não era membro do Ministério Apacentar. Eu era de Niterói, mas eu era músico contratado. Mas... mesmo sendo músico contratado, eu sempre estava lá com eles. Então eu ia nas reuniões, porque todo dia de manhã
Eles tinham lá os ensaios e tudo, e eles tinham um momento de devocional deles. Isso era o horário que eles cumpriam na igreja. E como que acontecia essas atividades? Eles tinham palestras com Adhemar de Campos, gente ministrando na vida deles, Azaf, essa turma toda, que é uma autoridade, né, no nosso Brasil, no que diz respeito à adoração, e os caras eram ministrados por esses caras. Então ali eles tinham um momento de ensaio, um momento de composição, um momento de devocional, um momento de palestra, de workshop, e eu estava ali bebendo daquilo tudo. Então quando você participa de um momento como esse, de momentos como esse, cara, quando você sai para ministrar, não tem outro resultado. A glória de Deus, assim, era tremenda. E eu participei... Perceptível, né? Um negócio assim... Eu lembro que eu participei de ambiente de adoração, de ministração, já tocando com o toque, que era forte demais, cara. Que era forte demais. A gente vê, assim, Deus fazendo coisas no meio do povo e no meio da gente, assim. Das vezes, o Davi ou o Luiz, que estavam na frente, abrir espaço pro Pelé, que era o baterista, fazer uma ministração de bateria. Que é uma coisa totalmente nova, que não se vê. E ele ministrava tocando bateria. Falou, cara, que coisa louca. E o céu descia com aquele cara tocando. E essa unção, ela tá agarrada no CD, no DVD, nas músicas. Exatamente. Tá agarrada ali. É. Eu costumo falar que normalmente uma pregação que normalmente é carregada de unção, você pode guardar ela e pregar ela várias vezes Deus vai falar de uma forma diferente, ou da mesma forma, e a igreja vai responder, e pessoas vão se converter, e a fé vai ser edificada, e da mesma forma a parte musical. Essas músicas foram carregadas de uma unção tal que até hoje, 20, 30 anos depois, algumas delas, quando ministrada na igreja, a igreja responde, há uma edificação, há uma visitação na igreja, há um sentido de presença nítido no meio da igreja, né? Sim, fantástico isso, fantástico. Agora, assim, virando a chave, né? Eu abri só esse parênteses para falar de Leva-me Além, porque eu não tinha como deixar dessa música, né? De falar dessa música. Mas eu me lembro que desde que tocava para Kleber Lucas, eu assistia ao show do Kennedy. E aí eu falava assim, cara, um dia eu quero ter um show meu, com composições minhas, assim. Eu quero ter um disco meu, quero ter um disco solo, assim, sabe? E eu alimentava isso dentro de mim. E eu falava pra minha esposa, um dia eu ainda vou ter meu disco solo. A maioria dos saxofonistas era Kennedy e também Sanborn um pouco. O pessoal ouvia muito, era referência da turma, né? O Kennedy é o mais popular, né? Então eu comecei ouvindo o Kennedy, depois o Edinho, meu professor, me mostrou quem era o David Sanborn, né? E aí transformou minha vida, mudou. A minha maior característica tocando é a do David Sanborn, né? Especialmente por ser sax alto. O Kennedy era o soprano. Mas ele era uma referência sua no passado? Sim. E é ainda hoje, entendeu? O Sanborn é referência para o saxofonista de alto. O Sanborn, normalmente um saxofonista, você chega, é Sanborn, a gente só ouve nisso, né? No mundo todo, ele é o cara que influenciou, que mais influenciou, né? Um dos que mais influenciou. E comigo não foi diferente. Então, assim, eu tinha esse sonho, esse desejo de gravar o meu trabalho solo, de gravar os meus discos. E aí, em 2000, eu comecei a compor canções minhas, instrumentais. A minha primeira canção instrumental chama-se Meu Sonho, que é a minha mais conhecida até hoje. Que é uma música que eu fiz para Deusimar, para minha esposa, né? Legal. E aí compus essa música para ela. E é uma música que, assim, até hoje, todo lugar que eu vou, show instrumental que eu faço, eu tenho que encerrar com essa música. O público de saxofonista que consome esse tipo de material conhece essa música. É uma música que é conhecida nesse circuito instrumental no Brasil todo. E gravei o meu primeiro CD, lancei em 2002, é um CD que levou meu nome como título. O título do CD era Ângelo Torres. E tinham várias composições minhas, Charmeando, Meu Sonho, Pra Você e muitas outras. E foi onde eu comecei minha trajetória solo, ainda tocando para Kleber Lucas, porque eu toquei com Kleber de 98 até 2005, meados de 2005, maio de 2005. Mas a partir de 2002 comecei a dividir a agenda do Kleber. Quando não tinha nada, eu fazia os meus eventos. Ia ministrar nas igrejas e tudo, muito ainda cru, sem muito conhecimento, até bíblico, porque não tinha entrado para o seminário ainda, não tinha aquela expertise, né? Eu era um músico só. E comecei a desenvolver essa coisa de estar na frente, que é uma diferença muito grande, né? Uma coisa é você estar tocando com um cantor e o cantor está lá na frente, você está no backstage, você está ali como sideman, acompanhando. E você tinha isso no coração? Eu tinha isso no coração, mas não tinha experiência, não tinha expertise, não tinha nada, assim. Então, chegou um dado momento que eu tive que ir para frente
e começar a ministrar. Tem até uma cena engraçada que a gente foi fazer a gente estava em turnê com o Kleber, e o Kleber muito rouco. E ele falou assim, teve um show que ele falou assim, Ângelo, tô rouco, tô sem voz. Foi um show em Campo Grande. Aí ele falou assim, faz o seguinte, eu vou ministrar as músicas, só vou dar meus gritos e você canta. Cara, foi muito hilário nesse dia, porque a gente cantava, eu fazia o solo de sax e eu cantava. Descuida de mim. E o Kleber dava os gritos dele, ministrava. Todo mundo sabia que eu tava cantando, dava pra ver. Mas naquele dia ele falou, cara, você canta muito bem, você precisa estar na frente, você precisa ministrar, você precisa estar com o seu sax na frente, então investe nisso. Foi onde a gente começou a investir mais nessa questão da carreira solo. Legal. E tudo. Cara, eu acho muito bacana uma experiência que você teve, e você me contou isso na sua casa, um dia que nós fomos tomar um café lá com a Deusimar, minha esposa estava junto, que é o teu trabalho em 2014, que ali nós temos um milagre, eu tenho vivido o milagre na minha casa, eu tenho vivido o milagre na minha família, então eu valorizo demais os feitos do Senhor, principalmente quando a gente percebe o cuidado de Deus nas nossas famílias, nas nossas questões, e você tem um milagre muito legal, bacana no DVD 2014. Fala um pouco pra gente como é que foi esse trabalho, o desafio que foi pra botar esse trabalho de pé e até a gente chegar no milagre que aconteceu em 2014. Essa história toda, ela começa em 2003. O Kleber foi para os Estados Unidos, a banda não foi, e eu sempre fui muito fã de um saxofonista americano muito conhecido chamado Kirk Whalum. A gente chama Kirk Whalum, o nome dele, né? E ele foi fazer uma turnê nos Estados Unidos e me ligou de lá, falou, Ângelo, sabe de quem eu vou no show hoje? Isso em 2003. Vou no show do Kirk Whalum. Eu falei, cara, eu fiquei doido. Eu em casa, eu falei, puxa vida e tal. E o Kleber, eu já tinha lançado meu primeiro CD, e o Kleber falou assim, eu tô com um CD seu aqui na mala, vou dar pra ele no final do show. Posso? Eu falei, claro que pode. E eu já, desde aquela época, eu já tinha o desejo de fazer um projeto em que eu pudesse inserir o Kirk Whalum. Mesmo que eu não tivesse a menor chance, o menor conhecimento com o cara. Um cara é um ícone do jazz, conhecido no mundo todo, inacessível, muito difícil de você chegar num cara desse. Mas, enfim, naquele dia o Kleber foi no show, no final do show, aliás, ele me ligou de lá do show, arrumou um telefone e me ligou, era de madrugada já em casa, eu acordei, e ele falou, cara, uma barulhada, cara, eu tô aqui no show. E eu fiquei, assim, muito emocionado com aquilo, eu falei, cara, você tá onde? Eu falei, tô aqui no show, ouve o cara tocando e tudo. E eu ouvindo aquilo, assim, igual criança em casa, né? Muito feliz com aquilo. Enfim, no final do show, o Kleber deu o meu CD pra ele. Isso em 2003. Passou o tempo. 10 anos depois, eu comecei com o desejo de gravar o meu primeiro DVD, tendo o Kirk Whalum. Não sabia como. E eu falei, cara, eu queria muito gravar meu DVD, e aí conversa com o outro. Conversei com o Sérgio Jaqueli, que é um grande amigo meu, é engenheiro de som, e a Andréia, que era sua esposa. Eu passei esse meu desejo para eles e tudo, e a Andréia falou assim para mim, olha, Ângelo, eu tenho alguns conhecidos, eu tenho um conhecido que trabalhou com algumas empresas lá de fora, que eu acho que tem o contato de um escritório... Não tinha o contato do Kirk, mas tinha o contato que agenciava. Eu falei, tá bom, vamos tentar, não sei o quê. E mandamos um e-mail para esse escritório, eles responderam, e aí eles fizeram uma série de perguntas, como que seria o DVD, como que seria o nosso projeto, e quem era o Ângelo, porque até então o Ângelo era um simples desconhecido. E a menina perguntou, me manda um material do Ângelo. Isso 10 anos depois. O que aconteceu do Kleber dar o meu DVD pro Kirk foi em 2003, isso já era em 2013. E a menina falou, me manda um material do Ângelo, foto, alguma coisa que ele tenha para poder a gente mostrar pro Kirk para ver se ele se interessa em ir pro Brasil e tudo. Quando nós mandamos por e-mail prints de capas, não tinha nem muito material, né? Mas quando mandamos alguns links de músicas e tudo, nós mandamos o bendito, a capa do CD. E o cara se lembrou do CD. É mesmo? 10 anos depois. Agora vê se a gente não consegue ver Deus nisso. Não há dúvida. Porque um cara como o Kirk Whalum, que é um ícone do jazz mundial, ele recebe por dia muitos CDs de muitos saxofonistas que querem se promover, que querem ter uma oportunidade do cara pelo menos ouvir o CD deles. E ele recebeu aquilo 10 anos antes. Ele se lembrou, ele falou, poxa, eu me lembro desse projeto, eu me lembro desse... E um cara da relevância que ele já era, Da né? relevância que já era. Um cara que gravou guarda-costa da Whitney Houston, um cara tarimbadíssimo, assim. E o cara chegou e falou assim, não, eu me lembro desse projeto, eu quero ir. Acho muito legal o som desse saxofonista, eu quero ir e tal. E aí foi muito legal. E aí a gente entrou num novo desafio, que foi a produção do DVD. Extremamente caro,
a gente sem condições nenhuma, e assim, orando e falando, Deus, abre portas, Senhor, nos ajuda nisso tudo. Nos ajuda nisso tudo, e correndo com produção, demos entrada na casa de show, que foi a I9 Music, em São Gonçalo, que era a maior casa de show, uma das maiores aqui no Rio de Janeiro. E fechamos o contrato com o pessoal sem ter um centavo. Falei, Só debaixo na direção de Deus mesmo. E os amigos falando, cara, você é louco, você é louco. Só de cachê do Kirk eu paguei uma baba, assim, era muito alto, e passagem aérea primeira classe, tudo caro demais, assim. Eu sei que no final, o orçamento final do projeto era quase 200 mil. E eu lembro que você conversando com Deusimar, no dia que eu tive o privilégio de tomar um café lá com vocês, na tua casa, ela estava me falando da mobilização, né? Porque o recurso começou a ficar enxuto, vocês mesmo que tiveram que divulgar, vocês mesmo que tiveram que correr atrás. Chegou uma hora que secou, a gente estava vendendo ingresso e divulgando e tal. Mas chegou uma hora que secou, não tinha mais de onde tirar, não tinha mais equipe para pagar, para panfletar, para colar cartaz e tudo. E eu me lembro que algumas semanas antes do evento, tem muita gente que nem sabe disso, tá a gente no centro de São Gonçalo, a I9 era em São Gonçalo, né? A gente no centro de São Gonçalo de madrugada, eu, a Deusimar e meu primo, Thiago. Não podia falar isso não, mas depois o artista lá no palco tava colando. Cara, a gente rodando no centro de São Gonçalo, colando os cartazes, olha isso, hein? Colando os cartazes nos muros, nos postes, assim, e eu ficava... eu ficava dentro do carro, meu primo Thiago atrás, a Deusimar, a gente ia, aí eu parava o carro, eles iam lá, colava. Aí depois, não, vamos ali, e tal, e tal, e tal. E às vezes eu tinha que parar, era de madrugada, 3 horas da manhã, não tinha ninguém na rua. E a gente fez, né, de forma estratégica, assim. E eu parava o carro, eu mesmo ia lá. Tem uma gente que não sabe disso, cara. O pessoal vê o DVD hoje e fala, cara, o Ângelo, pô, trouxe o Kirk Whalum, tá com dinheiro, não sei que nada. Cara, mas essas coisas, assim, é muito legal compartilhar. Sim. Porque, por vezes, a gente vê pessoas num determinado staff, numa determinada posição, acha que aquilo foi muito natural. Deus que ele tem dado a visão, Deus que dá a direção, ele vai dar a provisão, mas você tem que dar os próximos passos. Você tem que realizar. E às vezes a gente vê, pô, o Ângelo Torres tocou com todo mundo, gravou o seu DVD, trouxe o Kirk, um norte-americano, pô, de super... Acha que tudo aconteceu, que teve alguém que financiou tudo, que teve alguém que, pô, acabou realizando, fazendo... Mas, na verdade, Deus é que provê, Deus que dá a direção, Deus que realiza, mas ele tem a nossa parte, e a nossa parte nós temos que fazer. Então é legal, assim, saber que por mais que... Pô, você tinha já um nome, você já tinha tocado com vários artistas, você falou, cara, não tem dinheiro, eu vou ter que fazer, eu vou ter que botar minha esposa no carro e a gente vai ter que realizar, né? E a gente foi e Deus honrou isso. Deus honrou até o ponto de, no dia, tem aquela história que eu contei pra você. Vamos ler ela lá. Que eu quero compartilhar com o pessoal. Nós tínhamos uma despesa altíssima e no dia do evento a gente tinha um pagamento ainda para fazer para a equipe de filmagem, que era de 10 mil reais. Falando isso hoje, talvez a pessoa fale, pô, mas 10 mil reais não é uma coisa. Mas para minha realidade, na época... Em 10 anos atrás. Onde a fonte já tinha secado, eu já tinha tirado dinheiro de tudo quanto era canto, não tinha mais o que fazer, era uma realidade inalcançável. E a gente tinha que acertar, e aí eu me lembro que nós tínhamos uma terceira parte do cachê do Kirk, que era pago em dólar, que a gente tinha que pagar ele. Nós compramos os dólares na casa de câmbio num dia, e eles enviaram pra gente ao portador 2 dias depois. Então, que era o dinheiro que a gente tinha que pagar pro Kirk. Obviamente que a diferença de câmbio de um dia para o outro dia alterou um pouquinho. E quando o menino veio entregar os dólares pra gente, ele falou, ó, aqui tá o que vocês compraram. E esse bolinho aqui deve ter aqui 20, 30 dólares, que é a diferença do câmbio de um dia pro outro. Acho que caiu um pouquinho, sobrou um pouquinho. Então vocês guardam. Falei, tudo bem. Pagamos o Kirk e ficamos. A Deusimar pegou aquele bolinho de dólar, que era bem pequenininho, colocou na bolsa. Mas nós tínhamos uma despesa de quase 10 mil para pagar. Aliás, de 10 mil. Quando terminou o show, a ponto que no show eu fiz o show tenso, nervoso, porque eu sabia que no final do show eu tinha uma despesa inalcançável para pagar. E quando chegou no final do show, a gente tá todo mundo no camarim, aquela confraternização, me vem o diretor de imagem para poder receber o dinheiro dele. E eu tinha que acertar com ele. A Deusimar corre daqui, não corre no stand de CD para ver o que vendeu, vamos recolher tudo e tal. Aí recolhemos lá uns 2 mil e pouco, e ainda faltava 7 mil e pouco, e a Deusimar falou, não tem mais de onde tirar, como é que paga esse homem agora?
E a Andréia falou assim, ô Deusmar, a Andréia era a produtora que estava com a gente, falou, você não sobrou uns dólares do câmbio que a gente tinha feito e tal? Pega isso aí, reverte em real e paga ele. A Deusmar falou assim, olha, Andréia, o que tem aqui não deve passar de 30 dólares, são notinhas de 5, 10 dólares. Foi uma diferençazinha do câmbio. Ela falou, tudo bem, mas pega. A Deusmar começou a contar aquilo, e aí que aconteceu algo assim um milagre, assim, porque ela começou a contar aquilo. Eu tava do lado assim, o Kirk tava, né, conversando com a esposa, com o produtor e tal. Rapaz, a Deusmar começou a contar aquilo. E as notas não acabavam. Glória a Deus. Cara, é engraçado isso, porque quando a gente lê algumas coisas na Bíblia, a gente glorifica a Deus e tudo. Mas quando acontece na nossa frente, a gente fica incrédulo. Aí a gente fala assim, não é possível. Claro que é possível, a Bíblia está recheada disso. Só que a gente, às vezes, a gente tem dificuldade de acreditar no milagre quando ele acontece na nossa frente, cara. Eu sei que a Deusmar começou a contar e as notas não paravam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você consegue entender que... vamos imaginar aqui um bolo vamos botar 50 dólares. Você tem fisicamente um bolinho de dinheiro. Ela começou a contar e aí ela foi vendo 10, 15, 20 dólares, 30, 40, 50, 100. Depois começou a vir notas de 100 dólares. 200, 300 e tal. E foi cara, a ponto dela ir contando e chorando. Que coisa, assim, hein? E a gente assim, incrédulo com aquilo. E ela chegou uma hora que ela foi contando assim e foi crescendo. 800 dólares, 900 dólares. Ela deu um grito no camarim, chamou a Andréia. Andréia! E a Andréia veio e falou, o que houve? Eu não sei o que está acontecendo, o dinheiro está multiplicando. Olha como eu fico arrepiado com isso. É. E a Andréia chegou e aquela comoção e todo mundo olhando. E a Andréia foi contando, e ela contando, e a gente chorando. E ela chorando assim, e contando 1.900 dólares. Glória a Deus. Um Deus que multiplica azeite, farinha, multiplica Exatamente. dólar, multiplica 1.900 tudo o dólares. que ele quiser, se nós Fizemos tivermos o fé. câmbio, Né? pegamos uma calculadora, fez o câmbio, pum, o dólar estava bem alto, né, como de costume. Fizemos o câmbio, pagamos o cara. E a gente ficou assim, como que acontece isso? É. Simples, Deus. E aí Deus depois confirmou pra gente, falou, olha, eu falei pra vocês que eu ia prover todas as coisas, entende? E é engraçado porque no dia seguinte a Deusmar a gente ficou tão incrédulo com aquilo, que a Deusmar no dia seguinte ela falou assim, não, eu vou ligar na casa de câmbio, porque eles erraram isso, olha só. A gente ainda põe em xeque, né? É. Eles erraram, a gente ligou na casa de câmbio, fulano, a gente comprou, olha o seu relatório, olha o seu caixa, vê quanto vocês mandaram pra gente. E parece que Deus fica assim, caramba, eu tô fazendo o que tô fazendo por vocês estão duvidando. Mas a gente tinha que confirmar, afinal de contas poderia ter havido um erro. Ela ligou e o cara conferiu o relatório, não, tá tudo certo, não teve erro nenhum. A partir do momento que Deus dá a direção, Deus põe no coração, Exatamente. ele vai cumprir, ele vai fazer, ele vai prover. Exatamente. E então, todas as vezes que nós tivermos essa direção, a gente não pode titubear, não pode mascar, não pode temer, porque Deus vai honrar, Deus vai fazer, né? Isso foi Mas tão tremendo, forte. isso é tremendo, é tremendo. Isso foi forte demais, marcou a minha vida, isso marcou a vida do Kirk Wallum, porque isso foi algo que Deus usou para estabelecer uma amizade entre eu e o Kirk. Hoje nós somos amigos, muito por conta de tudo que aconteceu. Ele viu no evento, ele viu que eu não tinha, humanamente falando, eu não tinha a menor condição de trazê-lo para o Brasil. Ele viu isso. E ele me falou isso depois. Ele falou, Ângelo, eu vi o esforço que você fez para honrar todos os compromissos que você fez comigo. E nós honramos todos. Muito legal. Então, assim, eu tive já a oportunidade de ir na casa dele, de dormir lá, de estar com ele. É um cara que, sabe, muito família, muito amigo hoje. E eu glorifico a Deus por isso, porque de um cara que eu era fã, sou fã, até hoje, é um ídolo para mim musicalmente, um herói musicalmente, hoje é meu amigo. Muito bom. Por conta do que Deus arregimentou ali. Então, muito isso bom. É muito tremendo, muito forte. É muito legal e ver assim, esse cuidado de Deus, essa participação de Deus no mínimo dos detalhes, né? Sim. Ele cuida de nós que somos seus filhos, ele tem essa... A própria palavra fala que ele é galardoador, ele tem prazer em abençoar e é muito bom ver esse cuidado, perceber esse cuidado de Deus nas nossas vidas. Né? Sim, sim. Ângelo, tem uns assuntos assim que normalmente músicos, e eu, por ser músico e se conversa e a gente tá em rodas às vezes de músico, normalmente esses assuntos são repetidos. Eu queria assim ter a sua percepção em algum desses assuntos. Um deles é como o músico deve lidar com as questões seculares.
músico que é cristão, que tem um chamado, que tem a direção de Deus, em algum momento ele começa, por questões até de necessidade, ou questão de sobrevivência, ou questão de profissão, ele tem que se relacionar com o mundo secular. Como é que você vê isso? Você, pelo que eu percebi, não precisou fazer isso, porque a tua agenda sempre foi muito cheia dentro do meio evangélico, da música gospel. Mas como é que você vê o músico quando ele precisa estar se relacionando já com a música secular, tendo que tocar, tendo que fazer agenda? Como é que é a tua visão em relação a isso? Eu acho que o primeiro ponto a gente precisa diferenciar, e o músico, o próprio músico, ele precisa ter isso muito claro na mente dele, que existe dois tipos de músicos, assim. Existe um músico que ele é um músico profissional, independente da confissão de fé dele. Ele pode ser um músico, ele pode ser cristão, e ele encara a música de forma profissional. E existe o músico cristão que tem um chamado para servir em determinada área dentro da igreja ou num ministério cristão, vamos dizer assim, num circuito cristão. Então essa é a primeira diferenciação que tem que haver. O músico, o Ângelo, por exemplo, ele é um músico que ele tem um chamado, ele é um músico cristão, que ele tem um chamado para estar dentro da igreja, seja na igreja local, seja no ministério itinerante. Isso para mim é muito claro. Tanto que Deus traçou a minha trajetória, o meu caminho, sempre dessa forma. E eu sempre fui muito à vontade com isso, eu sempre deixei Deus guiar os meus passos. Quando eu te falei que Deus me tirava daqui, me colocava daqui, isso é muito perceptível na minha vida. Então eu percebo muito claramente que Deus ele vai me colocando nos lugares e ele vai guiando os meus passos. Eu não forço a barra para nada. Não forço a barra para tocar com ninguém que eu toquei, nunca forcei, nunca pedi, nunca, sabe? Foi Deus que foi me colocando nos lugares. E aí eu percebo que Deus tem algo comigo muito especial nesse circuito. Em contrapartida, existem músicos que são profissionais da música e são cristãos. Têm a sua confissão de fé, são sérios, são pessoas sérias, mas que atuam no meio secular, que atuam profissionalmente. Eu não vejo nenhum problema nisso. O cara está ali como um médico, atua na área médica, como um advogado, como um engenheiro, ele está expressando a sua arte no lugar onde Deus colocou ele. Profissionalmente, e é bom que se diga, muitas das vezes estrategicamente. Porque esse cara é luz ali onde ele tá. Legal. Então ele precisa entender isso, porque ele foi colocado ali, primeiramente como um profissional, para executar a atividade dele ali musical, a arte dele ali, mas ele precisa entender que em Deus ele é uma estratégia para estar ali no meio de pessoas que jamais entrariam numa igreja, Legal. que jamais leriam a Bíblia, mas vai ler a vida dele. Então o cara tá ali, estrategicamente, Deus... Em todo momento, eu tenho vários amigos que tocam comigo, que testemunham para mim, falam, cara, eu tava no show com fulano e tal, e o pessoal, às vezes, adepto de Umbanda, de outras religiões, mas enxerga nele um porto seguro, sabe? E aí as pessoas estão ali tocando com ele, quando termina o show ele vai pro hotel, ele se recolhe, as pessoas vão fazer as atividades que eles gostam de fazer lá, cada um, né? Mas quando a corda aperta, ele é um refúgio para aquelas pessoas. Agora, eu acho que vale ressaltar, Ângelo, assim, a importância desse músico é ter a noção que ele está ali para iluminar, ele está ali para salgar, ele está ali para se diferenciar. Inclusive, por isso que ele não pode abrir mão das suas disciplinas espirituais, do tempo de oração, do tempo de leitura, porque o ambiente é um ambiente diferente, um ambiente tem as suas dificuldades. Então, se ele também não tiver com a clara noção de chamado dele naquele lugar, ele não estiver com a sua fé fortalecida, espiritualmente fortalecida, e ele abrir mão dessas disciplinas espirituais, provavelmente ele vai estar ali e vai ter problema ali também, né? Vai ter problema, vai se contaminar. Por isso que é muito importante, você que é músico, que está assistindo a gente. Ângelo, eu tenho essa crise, tem problema em tocar no meio secular. O problema não está nisso, o problema é se você foi chamado para isso. Se você tem estrutura para isso, se você tem família, se você tem cobertura, se você tem a sua igreja, se você sabe, se a igreja local te dá cobertura, se o seu pastor está contigo, está em oração, se você tem um grupo de pessoas que te dão base para isso, se você tem uma família que te apoia nisso, que te ajuda, que te cobre em oração, se você tem tempo na sua igreja local, se você tem tempo de aprendizado na EBD, na escola bíblica, você está ali ouvindo, sendo pastoreado, passando para o seu pastor, não um relatório, mas... sabe, um feedback do que está acontecendo. Olha, pastor, ora por mim, vou estar indo para tal lugar com fulano, vou estar em tal lugar fazendo show assim, assim.
sabe? Para você ter pessoas que te protejam, que te ensinem, porque é muito difícil, sabe? Satanás está aí, sabe, doidinho para fazer uma arruaça na vida de muitos desses músicos. A gente precisa ter estrutura para isso, a gente precisa, como você falou, ter as nossas disciplinas, né, espirituais e estar ali sendo focado nisso e entendendo que nós estamos ali como profissionais e como uma missão. Agora, isso não é para qualquer um. Tem que ter estrutura, Legal. tem que ter base, tem que ter certeza disso, porque se for a Bangu, vai se desviar, vai dar problema. Agora, essa pergunta ela acaba me trazendo à mente uma outra situação, porque normalmente o que faz o músico ele ir para o secular é a necessidade de ganho, porque ele tem a profissão dele. Como é que você vê a questão da remuneração, seja do músico? A gente pode dividir essa remuneração em 2 pontos. Primeiro, o músico, quando ele é cristão, ele atua no meio cristão, no gospel, e ele precisa cobrar cachê para tocar numa outra igreja, num outro evento, num outro lugar, mesmo para as pessoas da igreja. E a outra situação é quando ele é da igreja e para manter na sua atividade como músico, ele precisa que a igreja remunere. São 2 situações. Você podia dar uma passadinha nesses 2 pontos, que também são pontos que normalmente acabam aparecendo nos bate-papos de músico? Sim, eu acho isso muito importante. Eu acho que quando a igreja pode, quando a igreja tem condições, é muito válido a igreja absorver os seus músicos. A igreja tentar, de alguma forma, criar uma estrutura para abençoar os seus músicos, para que esses músicos tenham condições de exercer a sua profissão, sabe? A gente sabe que o cara, para ser músico, você é músico, você sabe disso, o cara tem custos, ele precisa de um tempo de estudo, de preparo, e ele tem materiais que ele precisa recorrentes. Sim. É paleta, é uma série de cordas, uma série de coisas que o cara tem que comprar. Então, assim, e fora o sustento da casa dele. Então, se esse cara quer viver de música, se ele tem esse chamado, vale a pena, se a igreja tem condição de chamar o cara, vem cá, o que você precisa, em que a gente pode ajudar você, para que você esteja aqui com a gente. Tentar criar uma escala para o cara. Se a igreja não tem condições de pagar full time, ou de pagar a totalidade do que ele precisa para viver, não, a gente consegue chegar até aqui. Chegando até aqui, você pode ajudar a gente no serviço assim, assado. Dando condição para ele se dedicar, né? Dando condição pro cara, entendeu? Eu acho isso muito válido, se as igrejas têm condições, eu acho isso muito válido. Obviamente que observando se esse cara é servo, e mantendo esse cara ali como servo, no serviço do corpo, da igreja, do voluntariado ali, do serviço ali da igreja. Certo. Agora, o outro ponto que você falou é sobre músicos e talvez até cantores que têm um ministério itinerante, que vão cobrar para poder estar nos lugares. Eu vejo isso com muita tranquilidade também. Também faço isso, também vivo nesse meio. Agora, o que eu sou totalmente contra são os abusos. Então, aquilo que a gente veio conversando, que eu comentei contigo, né? Uma frase que marca muito a minha vida, que é a seguinte: o dia que você não couber mais dentro de uma estrutura da igreja, o dia que o seu ministério não couber mais, não for mais viável para você estar dentro de uma igreja, você precisa repensar o seu ministério. O que significa isso? O dia que o seu ministério for caro o suficiente, a ponto das igrejas, na sua maioria, não conseguirem te convidar, tem alguma coisa de errado. Acho que a gente tem que criar uma estrutura, uma forma da gente caber dentro das igrejas. Porque nem todas as igrejas têm condições, algumas igrejas até têm, mas nem todas têm, de convidar e arcar com despesas. Então, esse abuso de cobrar fortunas para estar num culto, cantando 4, 5 músicas, aí eu não acho isso legal. Eu acho isso muito abusivo, eu acho que a verba da igreja não é para isso, sabe? O orçamento de uma igreja não é para você pegar e pagar uma quantia exorbitante para um camarada estar ali por 40, 50 minutos cantando. Eu sou totalmente contra isso. Agora, sou a favor da igreja abençoar, da gente da igreja honrar, chegar num valor, falar, olha, isso aqui é bom, quanto que você pede, qual é a sua estrutura, porque às vezes o cara, ele tem uma estrutura de levar banda, de transporte, de ensaio de todo mundo, ele tem que pagar todo mundo, ele tem que honrar todo mundo. Então, de certa forma, isso é justo que a igreja arque com isso, não sendo uma coisa abusiva, não tem problema nenhum. Legal. Ângelo, eu queria usar esse tempo final nosso para a gente conversar sobre 2 temas. Primeiro, eu queria que você apresentasse, assim, a tua trajetória
ela é de muito êxito. Graças ao bom Deus, ao teu trabalho, à sua dedicação. Eu percebi na nossa conversa que você é muito empreendedor, você está buscando sempre coisa nova, não está parado. E você me chamou a atenção porque você conseguiu todo esse tempo montar a tua estrutura, sua casa, criar seus filhos, ter um bom padrão de vida da música. E isso é sonho de muito músico. A gente vai conversar com um músico que tá num outro ramo de atividade, normalmente, e outra coisa, dentro da música evangélica, dentro da música gospel, você não precisa sair em momento nenhum. Então você fez tudo que muitos gostariam de fazer. Tem algum segredo? O que você poderia passar para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, poxa, vai mais por aqui, vai mais por ali, porque você conseguiu, graças ao bom Deus e graças ao teu trabalho, à sua dedicação, como eu falei, o que muitos gostariam de fazer e conquistar. Qual seria a orientação, qual seria o conselho, qual seria a direção que você, como músico bem-sucedido, daria a essas pessoas? Bom, o básico de tudo, o trivial de tudo, a primeira questão é a sua questão enquanto músico, a sua expertise enquanto músico. O que você faz? Para você ser bem sucedido, obviamente, isso aí não preciso nem de entrar muito nesse assunto, mas você precisa ser bom naquilo que você faz. Você ser um bom músico, você ser organizado, você ser profissional nesse sentido. Tem muito músico que reclama, às vezes, da falta de valorização do Brasil, da cultura, mas é um cara que não se prepara, é um cara que não estuda, é um cara desorganizado, é um cara que tem um network muito ruim, que não sabe fazer um network, é um cara que tem problemas de relacionamento. Então tudo isso vai afetar. Então aí chega lá na frente, o cara reclama de que às vezes não está tendo trabalho, mas não é. É porque todo lugar que ele vai, ele arruma um problema, enfim. Então essa é a primeira questão. Esse é o básico, né? Você ser um bom profissional, você ser organizado, você ser pontual, você ser responsável com as coisas que você promete, você tem que cumprir. Se você trabalha com produção, você tem que cumprir. Isso é o trivial de qualquer profissional, não só da música. Agora, o passo seguinte a isso, porque ainda tem gente que faz isso tudo e às vezes passa por dificuldade. O meu conselho o conselho que eu dou para os músicos além de você ser um músico acompanhante, seja lá o trabalho que você vai fazer com cantor ou enfim, de gravação e tudo, eu sempre digo isso para os músicos, tenha os seus próprios projetos. Legal. É por isso que o Ângelo Torres hoje tem os CDs solos que tem, são 10 CDs solos, que eu ralei demais para fazer. E eu até comentei contigo que para cada CD solo eu tive uma turnê, pelo menos, nacional. Eu tenho meu DVD, eu tenho os meus cursos online, eu tenho minha loja online, eu tenho os meus canais no YouTube. Então, assim, eu sempre tenho os meus projetos pessoais. Num determinado momento, esses projetos eles eram divididos com os artistas que eu tocava. Legal. Chegou um momento que esses projetos ganharam um vulto tão grande, começaram a tomar muito tempo e financeiramente para mim foram muito mais vantajosos, que eu falei, bom, esse tempo aqui de tocar com os cantores passou, são meus amigos até hoje, mas eu toco quando posso, numa participação especial e tudo. Ou seja, eu comecei a me comportar como um artista solo. Sabe? Para você ter o Ângelo Torres no seu projeto, não, o Ângelo Torres, eu não tenho mais esse desejo, não estou dizendo que eu nunca mais vou fazer, mas não tenho mais esse desejo de fazer parte de uma banda ou de acompanhar um cantor fixo. Não, eu vou fazer uma participação. Principalmente no nível que você chegou hoje, né? Você tem milhares de seguidores, você tem toda a relação já com o YouTube, já tem suas plataformas de aula, como eu vou falar daqui a pouquinho. Exatamente. Inclusive, você podia até falar isso pra gente. Como é que hoje quem tá nos ouvindo quer conhecer um pouco mais do Ângelo Torres? Aonde eu te encontro? O que tem disponível de aula? O que a gente tem de canal hoje, tanto de música cristã quanto música instrumental na área do jazz? O que a gente tem hoje disponível do Ângelo Torres? Tá. Bom, para você conhecer a minha carreira como um todo, inclusive minha biografia e entender tudo que eu tenho feito, tem o meu site, que é www.angelotorres.com.br. Lá você tem tudo. Minha biografia, minha história, tudo. As minhas redes sociais, que é Ângelo Torres Oficial, tanto na fanpage do Facebook como no meu Instagram. Você pode estar seguindo a gente lá. E eu tenho os meus canais no YouTube. Né? Eu tenho meu canal oficial, que é o Ângelo Torres Oficial. Tenho também o meu canal de músicas internacionais românticas, de flashbacks românticos, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, que eu cresci ouvindo, né? Whitney Houston,
Steve Wonder, Toto e tal. Então eu tenho um canal só de música instrumental romântica internacional, que chama-se Romantic Sax, Ângelo Legal. Torres. Tem o meu terceiro canal, que é um canal menor, que é o do meu programa, que é o AT Jazz Music, que você conhece. Legal. Onde eu levo convidados, a gente bate um papo e faz música ali. Esse é um canal que ele começou como um programa e depois eu criei um canal para esse programa. Então, por isso que é um canal um pouco menor, ele está ainda começando, está dando seus primeiros passos, mas o programa AT Jazz Music ele é um programa assistido no mundo todo, conhecido no mundo todo. Então, eu tenho esses projetos, tenho uma pequena loja online onde a gente tem acessórios para saxofone, palheta, uma série de coisas, partituras, arranjos que eu toco. Tenho também todos os meus CDs que eu toco, esses 10 CDs e DVDs, estão nas plataformas digitais também, né? Então você pode colocar lá no Spotify, no Deezer, você vai encontrar o Ângelo Torres lá. E tem os meus cursos online. Tenho vários cursos online com temáticas diferentes, sempre falando de saxofone. Interpretação de saxofone, técnica, escalas e tudo. E eu tenho os meus cursos online onde o pessoal pode estudar, se você quiser. Não é à toa que eu falei que o homem é empreendedor. Olha quanta coisa que ele tem disponibilizando para quem acompanha o Ângelo Torres, para quem gosta de saxofone. Não é à toa que eu falei que ele é empreendedor. Vamos. Ô, Ângelo, pra gente caminhar pro final, eu queria que você tocasse a última música. Qual é a sua música do seu coração? A música da sua família, a música que você toca, que todas as vezes que você precisa ou vai pegar o instrumento, você fala assim, cara, essa é a minha música. Eu imagino, pela longa estrada que você tem, que são muitas, Sim. Mas eu queria que você escolhesse aquela. Você fala assim, cara, essa é a música. Toca um trechinho dela pra gente, assim, pra matar a curiosidade das pessoas que estão te acompanhando. Tá. Bom, a música mais marcante, né, vamos dizer assim, do Ângelo Torres e pro Ângelo Torres, é a música Meu Sonho. Foi a minha primeira composição instrumental. Legal. Que é a música que eu fiz pra minha querida esposa Desumar. Quero mandar um beijo pra ela aqui, pra Desumar, pro Lucas, pro Davi, nossos filhos. Legal. Pro Adam, nosso netinho, né? Que agora o Ângelo é vovô, né? Mas Meu Sonho é a música que marcou a minha trajetória. Quero tocar um trechinho dela aqui, porque essa música é especial pra mim. Eu tenho vários testemunhos dessa música. Muito embora não tenha letra, é uma música instrumental. Mas eu já recebi vários testemunhos de pessoas falando, cara, como essa música me toca e tudo. Então essa música foi realmente um presente pra mim e norteou a carreira. Não tem como desvincular, legal, mesmo com todos os solos que eu tenha feito, mas essa música é a música do Ângelo Torres. Dá uma palhinha nela aí pra gente. Vamos lá. Cara, que linda, hein? Dia linda. Mais linda. Especial demais pra mim. Linda. Legal. Linda, muito legal. Obrigado, querido. Cara, Ângelo, obrigado, cara. Obrigado por esse tempo. Obrigado por compartilhar não só a sua carreira musical, mas também os feitos de Deus sobre a tua vida. Quero agradecer a Deusimar, não só a esposa, a companheira, mas produtora. Por organiza tudo. É isso aí, por ter te liberado para estar aqui. Foi um tempo gostoso, um tempo de mesa gostoso. Eu quero te agradecer por esse tempo. Você tem um privilégio de receber aqui e a gente ter compartilhado muitas das suas histórias. Eu que agradeço, Edgar. Obrigado a você, a sua família, a sua esposa, suas filhas, uma família linda.
Agradeço muito pela oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Tenho certeza que quem está nos assistindo vai pegar em algum trecho, em algum momento dessa história toda, vai ser abençoado. E Deus vai estar falando com essa pessoa e mudando a história dessa pessoa. Obrigado pela oportunidade. Legal, não há dúvida disso. E a você que nos acompanhou até aqui, foi um privilégio estar com vocês aqui. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal, nós vamos ter conteúdos diversos e você, estando inscrito, vai ser o primeiro a receber as notificações e vai ter a oportunidade de estar sendo abençoado como foi nesse momento. Um abraço, até a próxima.